Olha que coisa, da mesma forma que jogou o Bolsonaro debaixo do trem, parece que Trump jogou a Maria Corina Machado debaixo do trem também, né? Negociou com a Venezuela, fez operação muito dura lá, mas agora está dizendo que não, que a vice do Maduro pode ficar no comando da Venezuela, que é melhor assim mesmo e que confia que elas vão fazer a coisa certa e coisa e tal. Ou seja, mais ou menos o que fez aqui no Brasil. Ameaçou muita coisa, mas depois que o Lula jurou paz eterna, né, e jurou obediência ao Trump, meio que deixa o Lula mesmo, não tem problema não. Isso faz sentido, né? O objetivo do Trump, evidentemente, não é nem salvar a Venezuela, nem salvar o Brasil, é salvar os Estados Unidos, é fazer o que é melhor para os Estados Unidos. E para os Estados Unidos, a gente pode estar numa ditadura qualquer aqui, não importa, desde que não seja uma ditadura entregue à China. Esse é o grande ponto, né? E se você reparar, a retórica do Lula desde os últimos acontecimentos, desde as, entre aspas, negociações com o Trump, o Lula parou de falar de moeda única com a China, parou de falar de integração com os BRICS meio que caíram no esquecimento, ou seja, aparentemente o que aconteceu foi exatamente isso. O Trump virou para o pessoal, tanto aqui no Brasil quanto lá na Venezuela, e falou, olha, o negócio é o seguinte, vocês podem fazer a ditadura que vocês quiserem aí, eu não estou nem aí, desde que seja uma ditadura alinhada comigo, né? Essa é a verdade. Jogou Bolsonaro debaixo do trem aqui, jogou Maria Corina Machado debaixo do trem na Venezuela. Vamos entender o que está acontecendo, porque parece que a Delcy Rodrigues assumiu a presidência, a Suprema Corte da Venezuela, que é totalmente chavista, deu posse a ela. O Lula já reconheceu ela como presidente da Venezuela, está aqui, o Brasil reconhece a Delcy como nova presidente da Venezuela, e o próprio Estados Unidos fala, olha só, se ela não obedecer, aí vai ter uma ofensiva muito maior. Só isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu sou Peter Turguni e essas notícias foram sugeridas por o Ronaldinho Gaúcho de Sugerir Pautas, Noviça Rebelde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump falou que iria governar a Venezuela, mas não falou como, né? Se ele não vai botar tropas na Venezuela, é fundamental que ele tenha o governo da Venezuela como um aliado direto, um governo que obedeça aos Estados Unidos. E aí você pode ter isso de duas maneiras. Tem algumas pessoas dizendo que ele negociou justamente com a Delcy Rodrigues, né? Que ele negociou com o alto comando da Venezuela, que eles expulsam. O Maduro não tem jeito. O Maduro já fez muita coisa errada, o Maduro tem que ser preso por questão de simbologia, né? Mas o regime, como um todo, pode continuar na Venezuela, desde que agora se alinhe aos Estados Unidos, né? É verdade que a Delcy Rodrigues falou um monte de coisa, brigou com o Trump, criticou o Trump, exigiu que soltasse o Maduro e coisa e tal, mas como eu falo para vocês, nessas coisas, bicho, isso aí é discurso dela interno para a Venezuela, né? Meio que o Trump sabe que o importante é o que ela vai fazer, não o que ela vai falar. A mesma coisa vale aqui para o Lula, como eu falei para vocês, o Lula está se pintando de ganhador dessa história com o Trump e coisa e tal, mas o roteiro aqui no Brasil parece muito com o roteiro do Jimmy Carter e o Geisel lá em 78 aqui no Brasil também, né? Os Estados Unidos pressionou o Brasil porque queria o fim da ditadura aqui, porque tinha muito preso político, não sei o que lá. O Geisel falou que não aceitaria pressão imperialista dos Estados Unidos e coisa e tal, e quietinho, mas no ano seguinte veio o Figueiredo e começou a abertura e acabou a ditadura no Brasil mesmo, ou seja, né, o pessoal canta de galo para não enfraquecer o regime, para manter todo mundo certinho, mas está obedecendo às ordens. Eu imagino que seja alguma coisa assim que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Ou seja, o regime prometeu entregar o Alexandre de Moraes, que o Trump quer, faz questão, né? O Alexandre de Moraes brigou com muita gente importante, ele vai ter que ser descartado. Mas fora isso, o Trump não está preocupado se o Brasil vai estar realmente com um presidente decente, se vai ser o Lula, se vai ser outro corrupto qualquer. Ele não está nem aí para isso, né? Jogou o Bolsonaro debaixo do trem mesmo, quando tirou a Magnitsky, quando aceitou essas coisas. Por mais que, eu entendo, né? Vai melhorar o Brasil se tirar o Alexandre de Moraes? Vai melhorar, mas ainda vai ser uma coisa muito ruim, né? Enquanto o Lula estiver aqui, a situação tende a não melhorar do ponto de vista econômico. Tendemos a ficar cada vez mais na merda do ponto de vista econômico, né? Então, a impressão que dá é essa, tá? É lógico, ninguém está falando isso abertamente, a própria Delcy Rodrigues está criticando o Trump, falando que está errado, que não nos submeteremos, não sei o que. Soberania, mas isso daí é o esperado, não quer dizer que vai fazer alguma coisa diferente. O que a gente tem que observar é como é que vão ser as decisões dela daqui para frente. Ou seja, se ela seguir no caminho que o Trump falou, de permitir novamente devolver as indústrias petrolíferas americanas que foram confiscadas pelo Hugo Chávez lá na Venezuela, né? Devolver a propriedade, né? Fazer novos acordos, e não sei o que ela... Se ela realmente caminhar nesse sentido, é sinal de que ela efetivamente está do lado do Trump, e o Trump descartou a Maria Corina Machado, né? Jogou ela debaixo do trem, porque, né, o que interessa para ele é só manter a Venezuela longe da China.
que o pessoal está falando, né? Por que o Trump quer tanto manter a Venezuela longe da China? A questão nem tanto é o petróleo, tá? É mais a obediência mesmo, é garantir que o regime na Venezuela, o regime no Brasil, o regime na Colômbia, em toda a América Latina, esteja subordinado ao americano. É a doutrina Monroe, em última análise, né? E por que os Estados Unidos temem isso? Porque a expectativa é que a China vai invadir Taiwan em algum momento em 2027 ou 2028. E aí, nesse momento, né, os Estados Unidos vai ter uma briga direta com a China. Os Estados Unidos querem se posicionar bem. Uma maneira que os Estados Unidos têm de se posicionar bem é justamente não ter nenhum inimigo perto. A Guerra Fria mostrou o risco que é o caso de Cuba, né? Cuba, um regime totalmente atabalhoado, né, um regime de merda aqui na América Latina, e acabou sendo usado pela Rússia para botar mísseis aqui do lado, né, perto dos Estados Unidos. Lembra, a Rússia e os Estados Unidos, e a China também, tem mísseis que podem atingir qualquer lugar do mundo. A questão não é o alcance. A questão é o tempo que você tem para se defender. Um míssil lançado lá da China para atingir, sei lá, a Califórnia, nos Estados Unidos, vai levar vários minutos para fazer esse trajeto. Nesse meio tempo, os Estados Unidos têm como deslocar defesas antiaéreas, tem como lançar sistemas para interceptar o míssil, tem um monte de coisa que eles podem fazer para interceptar o míssil. Um míssil lançado de Cuba ou da Venezuela contra a Flórida vai ser, sei lá, 3 minutos. E daí, 3 minutos não dá tempo de fazer nada e vai acabar atingindo e vai acabar matando um monte de gente. Então, a preocupação americana é essa. Ele quer manter o continente... Aliás, o Trump falou isso naquela doutrina dele, né? Ele quer manter o continente subserviente. Então, muito mais importante do que realmente melhorar a vida dos venezuelanos, ou seja, vai continuar o mesmo regime de merda lá na Venezuela. Talvez o Trump exija alguma melhoria ou outra do ponto de vista econômico, talvez alguma coisa melhore, mas o mais provável é que não, porque, lembra, tirou a cabeça, mas o corpo continua o mesmo chavismo, né? Aqui, ó, o Francisco Poleu diz aqui, ó, Delcy Rodrigues e o grosso da liderança do regime estão negociando com os Estados Unidos à medida que a gente conversa. Isso não é uma mudança repentina, isso é o resultado das conclusões que foram chegadas, que Washington chegou ao longo dos meses. Os Estados Unidos não acreditam que a Maria Corina Machado e a oposição tenham a capacidade operacional para tomar o poder na Venezuela, porque eles não têm o controle ou uma fratura, uma parte significativa dos militares, né? Isso daqui é um problema. Porque por que a Maria Corina Machado não tem esse apoio no governo venezuelano? Ela ganhou a eleição, quer dizer, na verdade o González Urrutia ganhou a eleição e coisa e tal. Por que não tem esse poder? Não tem esse poder exatamente porque o governo venezuelano foi totalmente corrompido pelos chavistas. Então, achar que, não, então não podemos botar a oposição, talvez eles tenham pensado a mesma coisa do Bolsonaro aqui no Brasil. Não adianta botar o Bolsonaro porque a elite aristocrática socialista de Brasília vai tirar ele de qualquer jeito, então é melhor deixar o Lula lá mesmo, desde que o Lula esteja obedecendo a gente, deixa o idiota do Lula lá mesmo, né? Não dá para descartar essa visão americana com o Brasil, né? Se eles tivessem se ela tivesse essa capacidade, o poder teria mudado imediatamente depois das eleições presidenciais de 2024, e não mudou. Então repara como é que o que o cara está dizendo aqui é que, de certa forma, isso é uma verdade auto-evidente, ou seja, o que ele pode estar aplicando essa mesma lógica ao Bolsonaro, ele pode estar dizendo que se o Bolsonaro tivesse apoio suficiente, o Alexandre de Moraes não conseguiria fazer o que fez. O erro dessa lógica, como eu já expliquei, o Bolsonaro tem apoio pra caramba, ele não tem apoio na elite aristocrática socialista de Brasília, que quer muito tirar ele a qualquer custo, né? Mas, de novo, o Trump não quer se preocupar com isso. Foda-se, ele sabe que o Brasil é caso perdido, que a Venezuela é caso perdido, ele só não quer ter inimigos no quintal dele. Só isso, nada além disso, né? Por um longo período, oficiais, inclusive o Marco Rubio, estavam em constante comunicação com o time de Machado e pediram prova de um plano concreto, não apenas um desejo de ter o poder simbólico, mas manter ele na prática, né? Uma cadeia de comando, alinhamentos militares, instituições, controle institucional, como é que seria a governança. Você lembra que, de fato, a Maria Corina Machado publicou um plano de como é que ela faria o governo e coisa e tal, mas aparentemente o que o Marco Rubio queria é o nome dos militares que iriam apoiar a Maria Corina Machado nesse negócio. E a Maria Corina Machado não tinha nomes para apontar, e ela não tinha nomes para apontar por quê? Porque todos os militares da Venezuela são ligados ao Maduro, é tudo da turma do Maduro, né? Então as respostas eram constantemente evasivas e não sei o que lá, e o plano que está agora na mesa é que a Delcy Rodrigues estabilize o país com apoio americano e depois chame eleições gerais. Ou seja, parece aquela solução negociada que estava sendo falada mesmo. A Delcy assumiria o governo, vai convocar eleições daqui a 2, 3 anos, que é justamente quando o Trump vai estar saindo do governo, vai ganhar o Maduro de novo, ou seja, vai virar uma espécie de solução Bolívia, né? Se bem que na Bolívia acabou funcionando, né? A Bolívia, depois que voltou lá o amigo do Hugo Chávez, acabou também não dando certo e o povo elegendo a direita, né? Então, não sei, quem sabe as próximas eleições a gente tem uma surpresa positiva na Venezuela, né? Mas
Tudo isso aqui me parece muito esse tipo de coisa, né? Isso não está sendo colocado como um endorso do regime, mas com uma maneira de fazer uma transição estratégica. Washington está explicitamente sendo explícito sobre uma coisa. Isso não é uma parceria de iguais. Os Estados Unidos está rodando o processo, as linhas foram gerenciadas pelo Rubio e é totalmente assimétrica a coisa. A Delcy é um instrumento, não é o centro de gravidade. Quem está mandando é os Estados Unidos. Isso é o que eles estão falando, mas, de novo, isso tem alguma lógica? Tem alguma lógica quando você vê o que aconteceu com os Estados Unidos no Iraque. Os Estados Unidos estão doidos para sair do Iraque já há muito tempo e não conseguem. Por quê? Porque eles destruíram o governo do Iraque, como precisariam fazer com o governo da Venezuela para poder acabar com o chavismo, e quando saíram do lado do Iraque, agora o governo não se sustenta porque o Iraque não tem força nenhuma. Se os Estados Unidos saírem do Iraque, imediatamente o Iraque cai em caos e o Irã invade e outros países vão causar problema, vai ser tomado por alguma facção super rebelde lá. O que eles estão querendo evitar isso? Eles querem... A Delcy tá lá, ela disse que vai tomar conta, vai obedecer aos Estados Unidos? Então beleza, tá bom, deixa lá. Ah, mas o povo da Venezuela vai ficar na merda. Chato, né? A gente estava preocupado com os americanos mesmo. Ah, mas a Maria Corina Machado, tão bacaninha, ganhou eleição, não sei o que lá, não vai poder assumir. Mas meio que foda-se, né? Ninguém está preocupado com isso. Então, essa aparentemente é a situação por lá, né? O pessoal está colocando aqui, os venezuelanos que estavam celebrando em várias festas em Miami simplesmente não conseguiram acreditar, entendendo que o Trump tinha falado uma coisa errada, né? Não é possível, ele não vai colocar o Edmundo Gonzalez Urrutia, não vai colocar a Maria Corina Machado, né? Ou seja, o plano dele parece ser para a Venezuela continuar o dia a dia sobre o reinado chavista. Só que agora um reinado chavista que obedece o Trump. E só isso. Só essa alteração que ele fez, aparentemente, né? E a riqueza controlada pelas corporações americanas. A questão da riqueza controlada pelas corporações americanas, vocês sabem a minha posição sobre isso, é uma besteira pensar desse jeito. É muito bom ter investimento americano na Venezuela, vão explorar o petróleo e enriquecer o povo de lá, porque vai ter emprego, vai ter exploração, vai ter a coisa toda. Então isso não é o problema, mas aparentemente o que estão dizendo aqui é que não tirar o chavismo do poder é um problema, né? E o problema real, segundo diz a Lulu do New York Times aqui, são as gangues paramilitares que são controladas pelo regime e pela inteligência cubana em toda a Venezuela. E aí, será que a Delcy Gonçalves vai conseguir eliminar essas gangues a mando do Trump, ou vai acabar não fazendo mudança nenhuma e no final das contas vai conseguir continuar basicamente um regime bolivariano controlado pelo Trump, né? É o que está aparecendo, né? Bom, uma coisa é verdade, eles estão insistindo muito em humilhar o Maduro, mostrar o Maduro capturado e coisa e tal. Botaram ele na cadeia lá no Brooklyn, né, uma cadeia que condições horripilantes para os Estados Unidos, tá? Para qualquer preso do Brasil seria o sonho dourado, é praticamente um hotel 5 estrelas para qualquer preso aqui no Brasil, mas lá para os Estados Unidos é condições horripilantes. E outra coisa também, bombardearam o túmulo do Chaves, vocês viram? Explodiram o túmulo do Chaves. O pessoal... Mas por que explodiram o túmulo do Chaves? Não, porque foda-se, por isso, né? Tá dizendo aqui, né? O meme, né? Agora, não, isso tem uma lógica. Ou seja, eles querem deixar muito claro que essa rebeldia anti-americana do Chaves e do Maduro é que é o problema. Ah, vocês querem explorar o povo venezuelano? Foda-se, explora aí, tamo nem aí. O problema é ser contra os Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu acho que o Lula entendeu esse recado, por isso que as coisas ficaram ruins para o Bolsonaro. Da mesma forma, o Trump jogou o Bolsonaro debaixo do trem e está apoiando o Lula. Por quê? Porque desde que você obedeça aos Estados Unidos, como é que você faz com esse populacho seu aí? Meio que foda-se, né? Então, eu acho que é isso daí, infelizmente. Vamos aguardar para ver como é que ficam as coisas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.